Erros que cometi na minha carreira profissional corporativa e que impediram meu crescimento. Toda a minha carreira profissional corporativa, antes de eu sair do CLT, foi construída na área de recursos humanos. O meu primeiro estágio já foi nessa área e a partir daí eu fiquei por quase 10 anos trabalhando principalmente na área de desenvolvimento organizacional. Então, não tem como eu falar aqui no meu canal de desenvolvimento pessoal e não atrelar algumas experiências que eu passei, principalmente trabalhando em RH e vendo que algumas situações em que eu me coloquei custaram muito, poderia ter crescido muito mais do que eu cresci nesse período. Hoje, olhando para trás, eu percebo que cometi alguns erros que impediram o meu crescimento. Eu desejei sair do CLT, na verdade foi algo planejado, mas se você está trabalhando, se você está no início da sua carreira, ou se você quer uma promoção, quer crescer na sua carreira profissional, eu vou trazer aqui os erros que eu cometi no passado para você não repetir aí, para você conseguir crescer profissionalmente e quem sabe aí se destacar, conseguir uma outra oportunidade melhor. O primeiro grande erro que eu cometi foi confundir sinceridade com maturidade, o famoso sincericídio. Nos meus 20 e poucos anos, eu achava que a gente tinha que ser 100% honesta, 100% verdadeira. Mas calma lá, não estou dizendo que você tem que ser falsa. Porém, no ambiente corporativo, exige diplomacia. E não é porque você está sendo 100% verdadeira e 100% honesta que o alto escalão, o pessoal lá de cima, seus supervisores, seus gestores vão gostar, vão te aplaudir. Pelo contrário, tem gente que não está preparado para ouvir a verdade. E pode soar como arrogância, ou enfim, quem que essa pessoa pensa que é? Chega, já quer mudar a empresa. Então a gente tem que tomar cuidado em falar exatamente o que a gente pensa. Ou então tomar cuidado da forma como a gente fala, né? Porque aquelas próprias avaliações, né? O pessoal insiste em dizer que é totalmente confidencial. Eu nunca participei de bastidores para dizer que não são confidenciais, tá? Do tipo, a gente pegava as avaliações dos funcionários. Eu nunca participei disso. Mas eu tenho certeza que não são 100% confidenciais. Porque no começo, quando eu despejei ali todas as minhas insatisfações, os meus pontos de melhoria, o que eu gostaria que a empresa fizesse ou mudasse, coincidentemente eu fui chamada depois para conversar pelo gerente de RH. O primeiro erro seria esse: não seja 100% sincera. Saiba utilizar as tuas palavras para que depois eles não fiquem ali te olhando de outra forma, para que você não passe uma imagem errada. Não é você ser falsa, tá? Nem ficar puxando o saco, mas é você ter a cautela para conseguir conduzir quando algo não está te agradando, quando alguma coisa que você fez ou fizeram, né, você gostaria de resolver aquele conflito, mas de uma forma mais conciliadora do que revolucionária. O segundo erro que eu cometi foi achar que feedbacks era uma crítica pessoal. Quando a gente tem 20 e poucos anos, ou às vezes até mais, né, tem gente que também carrega esse peso de achar que tudo é contra nós, a gente tem uma tendência de interpretar errado feedbacks de melhorias. Saiba ouvir um feedback do seu supervisor. Até se ele for pior que você, porque pode existir de você ter um supervisor, um chefe que não sabe nada, caiu ali de paraquedas, mas ele é seu chefe. Então tem que respeitar essa hierarquia. Na minha época eu não respeitava muito, eu debatia, lembra ali do primeiro erro, do sincericídio? Então eu confrontava, né, o supervisor ele vinha ali com alguns feedbacks e eu não aceitava. Inclusive, eu até falava que ele não gostava de mim porque eu estava me destacando e eu ia tomar o lugar dele. Olha o ego, né? E mesmo que isso seja verdade, não haja dessa maneira. Por quê? Hoje eu entendo que, de fato, tinha muita coisa sim para melhorar. Essa parte aí, né, da comunicação, ser muito direta, às vezes eu soava um pouco ríspida, as pessoas tinham até medo, né, de falar comigo, porque em alguns momentos eu demonstrava uma imagem de grossa, de brava. E na verdade não era assim. E hoje eu entendo que não precisava ter rebatido aqueles feedbacks. Então, quando você for chamada ali, né, para uma reunião, para o seu supervisor, chefe, enfim, apontar pontos de melhorias, escute. Escute, absorva, veja aquilo que faz sentido. Se ele falar também alguma coisa que não tem nada a ver, de repente isso também vai acontecer, vai te apontar melhorias que você fala, não, aqui eu sei que eu estou fazendo um trabalho bem feito, anota para você mostrar, né, ali, demonstrar um interesse que vai melhorar e depois você prova que você está fazendo. Uma época também eu tive um feedback que eu não respondi e-mails, uma coisa assim, né? Eu comecei a colocar ele em todos os e-mails. Cópia para fulano, porque daí ele percebia que eu, né, estava ali incluindo e que estava participando ativamente dos e-mails, mandando ali a resposta que precisava ser mandada. Aí seria, né, um feedback que
cai por terra, deixa de ser verdade. Mas os outros têm humildade de reconhecer e aceitar e, claro, né, você poder se desenvolver para que isso seja usado a seu favor depois. Outro erro que eu cometia muito era não levar pequenas responsabilidades a sério. Eu fui efetivada com 1 ano de estágio. É rápido, porque tem gente que fica 2 anos, né, para ser efetivada, e tem gente que nem é efetivada. E na minha época, consegui, surgiu uma vaga, conseguiram me dar essa efetivação. Então eu tive uma ascensão muito rápida. Eu consegui ser promovida, né, com 19 anos, 18 para 19 anos. Praticamente uma criança, né, gente, saindo ali da adolescência. E eu tinha responsabilidades grandes para minha idade. Eu fazia relatórios para gerência, para diretoria. Então foi me dado um papel até às vezes maior, né, do que cabia a mim naquela época. E isso me fez achar que eu estava num patamar diferente de outros. E coisas pequenas não fariam sentido fazer naquele momento. Então, por exemplo, confere essa documentação aqui do funcionário. O quê? Eu vou conferir essa documentação? Não, imagina. Eu estou em outro patamar, eu faço relatórios para gerente, para diretoria, por que eu vou ficar conferindo? E aí, muitas vezes, ou eu fazia ali bem meia boca, ou dava para outra pessoa conferir para mim, a estagiária ou a jovem aprendiz. Resumo, uma vez deu um erro, um funcionário não levou um documento super importante e claro que isso recaiu sobre mim, que era a minha responsabilidade. Em alguns momentos eu tinha que fazer essa segunda conferência. Na verdade, uma pessoa já faz, né, ali a conferência da documentação e em segundo lugar eu fazia essa conferência para ver se ela tinha feito tudo certo. Eu não dava muito valor para isso. Eu achava que era bobeira, que eu ia descer, né, com as minhas funções. E isso acabou me custando um feedback bem negativo, foi bem difícil na época. E hoje eu percebo que se pediu, faz. Claro que não tô dizendo para você dizer sim para tudo, né? Virar uma mula ali deles colocarem as coisas em cima de você, se você tiver super atarefada. Mas percebeu que foi ali um pedido, algo que talvez seja até um teste, faça, né, sem choro nem vela, dê o seu melhor, porque com certeza também isso pode ter um reconhecimento depois. Outro erro que eu cometi foi misturar amizade com ambiente profissional. Ao longo da tua carreira, você pode sim fazer vários amigos dentro da empresa, inclusive amigos verdadeiros. Eu fiz uma amizade muito verdadeira, a gente é amigo até hoje, e por mais que a gente não se fale, não se veja todos os dias, porque a gente nem mora mais na mesma cidade, a gente construiu uma união que eu acredito assim, qualquer momento que eu precisar e vice-versa, a gente tem um ao outro. Porém, na época que a gente trabalhava junto, a gente não sabia separar. Então, ficava muito claro ali essa questão da amizade no cotidiano e isso às vezes afetava as outras pessoas. Risadas, fora da hora, piadinhas internas. Teve uma vez que a gente teve uma crise de riso no meio da reunião. A gente foi convidada a se retirar, porque a gente não conseguia parar de rir. E hoje, por mais que eu entenda que crises de riso apareçam nos momentos mais inapropriados, poderia muito bem ter sido evitado. A gente poderia ter sentado longe um do outro, a gente poderia, enfim, nem ter se olhado, né, que o problema estava justamente ali, a gente se olhou, já começou a rir, mas não confunda, tá? Mesmo que seja sua melhor amiga, uma pessoa que você dá super bem, saiba separar os momentos de amizade, de diversão, de dar risada, dos momentos profissionais. A gente acha que não, mas sempre tem alguém observando, sempre vai ter alguém te olhando ali e vai usar qualquer coisinha contra você quando for necessário. Então, se você está cometendo algum desses erros na sua carreira corporativa ou se você já cometeu, comportamentos podem ser mudados, tá? Exige uma mudança na visão, claro, e continuar executando o seu trabalho da melhor maneira possível, como eu mencionei, para que você possa obter ali o seu reconhecimento ou então não ser demitido por bobeira, né? Acabar perdendo uma grande oportunidade por conta de um desses erros que eu cometi lá atrás. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.